eterno. Aleluia, aleluia. Tu és eterno, tu é Pai, tu é amor, tu é verdade. Tu és santo, e santo és tu, Senhor, e em ti nos fortalecemos para que possamos ser santos, como diz a tua palavra, e poder ser reconhecido como teus filhos, Pai. Aquele em quem o Senhor está alegre, como diz a palavra, Senhor. O filho em quem o Senhor se compraz por estar na sua permanência, por estar na sua proteção, por estar caminhando conforme a tua vontade, o teu querer, aleluia, renarabassora, maniquetrônia, aquele que está, Senhor, entregue nas tuas mãos, seguindo os teus decretos, os teus mandamentos, a tua vontade, Pai, perguntando quando e como, sempre se movendo conforme tu se move, Pai. Louvado seja, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Jesus. Shalom, 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 sejam bem-vindos. Fazer uma oração para que todos nós recebamos a parte devida a cada um que vem do Senhor, da sua boa, perfeita e agradável vontade. Pai querido, Pai amado, te agradecemos novamente, Pai. Eu te agradeço, felizmente, Pai, no Senhor, porque tu és bom, tu és fiel, Pai. Tu tens dado muito mais do que eu tenho pedido, Senhor. Tu tens concedido muito mais, Pai. Tudo é para a glória do teu nome, Senhor. Obrigado por me transformar dia após dia, mais e mais, testemunha do Senhor, um testemunho vivo sobre esta terra, Pai. Tem misericórdia de mim, Senhor, por teu amor, por tua aliança para com cada um de nós nessa terra, Pai. Tem misericórdia e vai nos revelando, ó Espírito Santo, todas as nossas transgressões, os nossos pecados, e nos fortalece em ti na força do teu poder, para não cair nas tentações da iniquidade, ó soberano e eterno. Nos ajude, Espírito Santo, a perseverar em ti e resistir todo mal, todo pecado, Pai, para em ti decretar e tornar viva que diz a tua palavra, onde nós, na nossa fraqueza, onde somos fracos, tu se torna forte, Senhor, e em ti nós tudo podemos, em ti somos vencedores, porque tu és vencedor e tu venceu tudo já por nós, mas em ti nós temos fé, certeza, crendo que vencemos também. Ó anjos do Senhor, eu lhes dou uma ordem agora, em nome de Jesus Cristo, vai paralisando toda a força maligna, em nome de Jesus Cristo, ó soberano e eterno Senhor, levanta uma muralha de fogo ao redor de cada um. Anjos do Senhor, eu vos dou uma ordem agora, em nome de Jesus, proteja a casa de cada um que aqui está presente, aqueles que ainda há de entrar, e todos aqueles que acessar este ensino, anjos do Senhor, estejam atentos para protegê-los de toda força maligna, repreendendo, ó Senhor, todos e lançando por terra, para que não venham roubar a tua semente, não venham roubar a tua verdade, não venham roubar as escamas que hão de cair para ser colocada novamente nos olhos. Anjos do Senhor, em nome de Jesus, guardem e proteja cada um que aqui está presente, para receber do Senhor toda a tua boa porção. E em nome de Jesus, ó Espírito de Deus, para todos aqueles que hão de acessar este ensino e que ainda não o conhecem, eu lhe peço, ó soberano e eterno, guarda os ouvidos do mal. Em nome de Jesus, abra os ouvidos espirituais para ouvir e prepara cada coração como terra do Senhor para receber a tua semente. Para a glória de Deus, eu já te agradeço, Senhor. Tudo é teu e tudo é para ti. Aleluia, graças a Deus. Eu ligo essa oração na terra e nos céus, como diz o Senhor Jesus, ensinando e concedendo o poder dessa palavra para cada um de nós, que está em Mateus 18:18. Eu ligo em concordância com a oração, aqui na terra
e nos céus, para que todos recebamos, e toda força maligna seja amarrada, paralisada, travada agora, em nome de Jesus. Graças a Deus. Shalom, shalom, sejam bem-vindos, quem está acabando de chegar aqui. Eita, glória! O Senhor, ele me deu um novo título para o novo livro, pastora. Eita, Jesus, eu estou feliz demais. Estou feliz demais, mas vamos encerrar primeiro, né? Vamos encerrar primeiro o primeiro, né? O segundo, ele deu esse final de semana, quando ele deu o roteiro, e deu um roteiro de ensino, e ele quer trazer isso para um livro. Aleluia. Glória a Jesus. E no livro sempre tem mais coisa do que nas lives, né? Nos vídeos, sempre tem mais, porque ele sempre entrega mais. Oh, glória. Shalom, shalom. Hoje a gente vai falar um pouquinho, por direção do papai, sobre santificação e consagração, baseado na Bíblia, e o que isso gera para nós. Talvez você que está aqui acompanhando já sabe sobre, talvez ainda não, algumas coisas. Porque muitas das vezes a gente faz algumas ações, algumas atitudes, né, alguns atos, que o ato de santificação é um ato profético. Nem eu sabia, estou sabendo agora, desceu quente. Ato de santificação, um ato profético, é um ato de decreto, é um ato de entrega. Aleluia, obrigado Jesus e Espírito Santo, meu amado. E o Pai, ele quer nos ensinar um pouco mais a fundo sobre o que é o quê, qual que é a diferença de cada um e o que isso vai gerar de benefício para o povo do Senhor, os filhos do Senhor e o povo do Senhor. Esse povo que caminha diante do Senhor, acompanhando suas pisaduras. Aleluia! Os filhos de Deus. O Pai tem me chamado para falar diretamente com os filhos de Deus. O filho que se reconhece como filho e talvez não está andando como um filho deveria andar. E para aqueles que já estão andando, glória a Deus por isso, porque a gente vai aprendendo cada vez mais, que eu muito mais aprendo aqui, porque o Pai usa esse vaso aqui, esse vaso meio deformado, para me ensinar, e eu fico muito agradecido, eu amo o Pai por isso, é gratidão demais quando a gente se posiciona dessa maneira, na posição do Senhor, e permite que Ele ensine através da gente, porque a gente aprende muito mais, Ele traz muito mais ensino, muito mais profundo para cada um de nós, amém? A base hoje da palavra está em 1 Crônicas, no capítulo 16, versículo 29. Caso você queira estar acompanhando a Bíblia, se você não tem a Bíblia, quiser anotar para depois fazer uma leitura e refletir, fazer uma reflexão com a presença do Espírito Santo, para trazer um pouco mais a fundo essa revelação para você depois, amém? Louvado seja Deus. 1 Crônicas 16, versículo 29, diz assim: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ponto. Aleluia. Tragam ofertas e venham à sua presença. Ponto. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. E versículo 30 diz: temam diante dele todas as nações. Firmou o mundo e este não se abalará. Aleluia. A minha versão, ela está falando literalmente dessa forma. Tem outras Bíblias que vão falar um pouquinho diferente, mas é basicamente essa estrutura que o Pai quer trazer para cada um de nós, amém? Eu não sabia nem qual era a base bíblica de hoje. Eu sentei aqui, era 5, não era nem 5 para as 8, faltava 3 minutinhos para as 8. Eu digo, Espírito Santo, e agora, meu amado, onde é que a gente vai? E aí ele me trouxe umas lembranças, e aí a gente, né, vai correndo no Google. Eu achei e tal, eu digo, tá, mas e a base? Cadê a base? 1 Crônicas, louvado seja Jesus Cristo por isso. Aleluia. A palavra, ela é muito certa. Deem ao Senhor, né? Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Como que a gente consegue dar a glória ao nome dele? Não somente um glória a Deus, como a gente fala, glória a Deus, mas a glória devida ao nome dele. Tô aprendendo, é novo para mim, tá?
Louvado seja Deus, desceu aqui. Céus abertos, como a pastora diz, céus abertos, está aberto de verdade, aleluia. Como que a gente dá essa glória ao nosso Deus, ao soberano, ao eterno, ao Senhor dos Espíritos? Quando nós compreendamos e agimos de tal modo, sabendo que Ele é tudo. Ele é dono de tudo. Tudo que existe e que nos tem é dele. Nada é nosso. Nada. Nada. Olha só. Deem a glória devida ao seu nome. A glória do Senhor ao seu nome. Tragam as ofertas. Tragam ofertas e venham à sua presença. Tragam ofertas e venham à sua presença. Aqui vai um pouco mais além, porque a santificação nada mais é que ofertas. Inclusive, eu estava vendo um vídeo do apóstolo Robson sobre dízimos, porque eu ainda tinha essa incógnita, né, na minha mente sobre dízimos e tudo mais, e ele trouxe um ensino muito profundo sobre isso, não muito profundo, ele falou meio pela superfície, e eu busquei no Senhor, ele trouxe uma revelação um pouco mais profunda sobre isso, né, sobre os dízimos. E futuramente eu quero, se o Senhor, nosso papai, permitir, eu quero trazer o que ele tem me ensinado através dessa operação. Mas a oferta nada mais é que a santificação. Santificação é uma oferta. Amém? Santidade é uma oferta. A glória devida ao Senhor, o nosso Deus, nada mais é que compreender tudo isso. Aleluia. Lá atrás, nós vamos ver lá em 1 Reis, nós vamos ver um pouco antes, nas leis, onde Moisés ele passa a lei sobre as ofertas ao Senhor na tenda da congregação, o que é sagrado e o que não é, o que pode ser tocado e o que não pode. Quem poderia entrar na presença e quem não poderia, e como poderia entrar na presença. Amém? Louvado seja Deus. Então, as ofertas nada mais é que uma santificação. Aleluia. E o importante e tremendo disso é compreender a santificação de selo. A santificação nada mais é que compreender a glória de Deus, é dar a glória devida a Ele, vir a Ele com oferta, como diz a palavra, tragam ofertas e venham à sua presença, tragam ofertas e venham à sua presença, oferta do coração, mas agora vamos falar um pouquinho sobre o que a gente consagra ao Senhor e o que a gente santifica ao Senhor. Amém? Eu, todo final do dia, quando eu encerro o meu dia, eu santifico ao Senhor todo o faturamento, todo o dinheiro das minhas vendas. Não é minha, né? Dele, das entregas dos produtos. Fez as vendas, eu santifico dinheiro em espécie, eu santifico dinheiro que foi em Pix, eu santifico tudo aquilo que foi passado na maquininha de cartão. Eu santifico a ele. Aleluia. E isso tem gerado uma bênção tremenda na minha vida. Eu desejo do meu coração, como filho do Senhor, que você, como filho que faz parte do povo de Deus, também viva as bênçãos do Senhor. E para a gente conseguir compreender tudo isso e viver essas bênçãos, a gente tem que entender isso. Como funciona, em qual momento agir. Aleluia. De coração entregue. Essa parte, pequena partezinha que diz aqui, tragam ofertas e venham à sua presença, isso é uma oferta de coração entregue. Não necessariamente em espécie, dinheiro, uma oferta. Na época, era ovelhas, né? Era um carneiro, era pombos, era porção de trigo, porção de azeite, farinha, pão. Eram ofertas. Isso tinha um custo, como nos dias atuais. Nos tempos atuais, a gente não oferta um pão francês. A gente geralmente faz o quê? Uma oferta financeira. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem preguiça. Olha só que o Espírito Santo está dizendo, nós temos preguiça. Ô, Jesus, por que a gente tem preguiça? Porque a gente poderia comprar e fazer, amém? A gente poderia passar e fazer uma compra e levar, isso é uma oferta. Aleluia. Você já viu, já testemunhou, presenciou
contemplou com os teus olhos alguém dando oferta dentro de um templo, né, dentro de uma casa lá, concreto e tijolo, de um relógio, de uma camisa, uma blusa, um boné, uma corrente? Ó, o Senhor tem falado aqui para mim, é para mim te dar isso aqui, é uma oferta. O relógio. Compreende? Porque os servos do Senhor, os verdadeiros filhos de Deus, que o Senhor confiou o templo, a casa lá, de tijolo e pedra, né, de concreto e cimento, que confiou, é o Senhor quem sustenta. É o Senhor que toca no coração do Joãozinho, do Beltrano, do Cicrano, para ofertar lá. E quando isso acontece, sempre é para outro. Isso é poderoso, tá? O Senhor quer entregar algumas chaves poderosas para cada um de nós hoje aqui. Consagração. Geralmente a gente, sem entendimento, consagra coisas que não deveria. Eu já fiz muito isso, tá? Já fiz muito isso. Graças a Deus, o Senhor, nos últimos meses, ele tem me ensinado o que deve-se e o que não deve se consagrar ao Senhor. Saibas que tudo aquilo que tu consagrar ao Senhor não é mais seu. Não é. Nunca mais te pertence aquilo. Aquilo já é do Senhor. Ah, mas eu consagrei R$ 100 ao Senhor. Não é mais teu. Aí você precisa ter intimidade, comunhão, para conversar com o Papai, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, para saber para onde que é isso, porque não é mais teu. Amém? Consagração. Ah, eu consagrei, sei lá, o meu celular. Consagrei o meu celular. Não é mais meu. Está consagrado. Eu posso dar ele lá numa igreja? Não. Obrigado, Jesus, nem eu sabia, estou sabendo agora. Não pode, porque isso é uma oferta. E oferta, você não pode ofertar aquilo que você já deu para o Senhor. Amém? Quando a gente dá o Pai ao Senhor, isso é incrível, é extraordinário. O Pai tem me ensinado algo bem poderoso. Você já viu a história de Davi? A história de Davi é incrível, né? Quer ver? Olha só, uma passagem bem interessante. 1 Samuel. Vou achar 1 Samuel. 1 Samuel. Capítulo 21. Obrigado, Espírito Santo. Você que lê a Bíblia, né? Estou falando com um filho, tá? Você já leu a Bíblia e você sabe aquela passagem onde Davi ele está indo com os homens, né? Que estão acompanhando ele em direção de Deus, por direção de Deus, porque Davi consultava o Senhor antes de se mover, e ele, por direção de Deus, ele estava indo com seus homens para enfrentar, eu acho que era Aimeleque, amém? E ele estava indo nessa direção. Só que chega um dado momento, eles têm fome, muita fome, porque eles estavam sem alimento, sem pão, estavam sem água, e ele vai até aos sacerdotes, ele vai até a tenda da congregação. E lá ele faz um pedido inusitado. Ele chega e pede comida. Aí eles dizem assim: nós não temos. A única coisa que nós temos aqui é o pão consagrado ao Senhor. E ninguém pode tocar nesse pão. Ninguém. Então, somente sacerdote podia tocar no pão. Mas não era para comer, era do Senhor, era consagrado ao Senhor. Amém? E aí o que ele faz? Ele dá para Davi, Davi come. Então, versículo 6, então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Olha isso. Vou ler de novo. 1 Samuel 21, versículo 6. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, vírgula. Tudo que é consagrado não é nosso, é do Senhor. Consagrado é dele. Amém? Consagrado é dele. Aleluia. Visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado.
Ou seja, ele pegou esse pão e deu a Davi, para Davi comer. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor, e era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Então, ali ele pergunta, né? Davi perguntou a Aimeleque que tem uma lança ou uma espada aqui. Daí Davi ainda pega uma espada, ele dá a espada que era do Golias. Davi, Senhor, o soberano, derrubou Golias para exercer a sua glória através da vida de Davi. Olha só que forte isso. Davi, ele estava com muita fome. Não foi só Davi que comeu do pão. Se a gente for, eu não vou ler a fundo, mas o Senhor pediu só para trazer essa passagem, esse único versículo, versículo 6. O sacerdote, ele toma do pão consagrado ao Senhor. Era consagrado. Era o pão da presença. Ninguém podia tocar naquele pão. E o pão não tinha sido trocado ainda. Ou seja, ele ainda estava no tempo de estar, permanecer ali. Davi e todos os seus homens comeram. E a espada que estava lá, que ele perguntou porque ele precisava, Aimeleque concedeu a ele a espada que era de Golias. Porque Davi não tinha nada, não tinha armamento nenhum até então. Amém? Olha que poderoso isso. Quando a gente consagra algo ao Senhor, consagrei ao Senhor, é do Senhor. Quando é do Senhor, o Senhor, ele, tudo que é dele, olha que forte isso, tudo que é do Pai, o Pai dá ao Filho, no seu momento, o momento da necessidade, o momento da precisão, ele dá ao Filho. Poderoso, né? Aí a gente vai lá e consagra alguma coisa ao Senhor, é do Senhor. E ele pode dar aquilo para quem ele quiser. Então, quando a gente consagra algo a Deus, não é nosso e a gente não pode colocar isso em lugar nenhum. A gente só pode entregar isso para aquilo que o Senhor já determinou. É dele. É dele. Amém? Ah, mas tem o pastor lá, eu queria dar para ele, entregar lá e tal. Não posso. A não ser que o Senhor diga, ó, entregue isso ao fulano de tal, meu servo, precisa. Mas, olha que interessante, difícil é tal acontecer. Porque naquele momento o sacerdote, ele não estava precisando. Mas tinha alguém que estava precisando. Davi, justo, temente, reto aos olhos de Deus, segundo o coração de Deus, em extrema necessidade, caminhando na direção que o Senhor havia dado a ele, e ele naquela extrema necessidade, aí disse, pode dar, pode comer, é meu, eu posso conceder aquele que eu quero. Eu vejo que muita gente vai lá e consagra as coisas que tem e continua usufruindo e tudo mais. Não é assim. Eu vejo gente que consagra o carro, eu vejo gente que consagra roupas, que consagra casa, que consagra um monte de coisa. E a partir desse ato, meu irmão, minha irmã, que você consagrou, não é mais seu, não lhe pertence mais. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. A partir do momento, meu Deus, ó, desceu quente, essa é nova. Obrigado, Espírito Santo. Quando alguém faz um ato de oferta na minha vida, na sua vida, isso não nos pertence, é do Senhor. Você já conheceu alguém que o Senhor disse, vai lá e dê esse carro para esse fulano? E aí o irmão vem lá com o carro e tal e diz, ó, o Senhor mandou eu te entregar esse carro. Ele fez um ato de oferta, mas o filho que recebe não é dele, é do pai, até segunda ordem. Olha que poderoso. Eu consagro, se eu consagrei, eu entreguei ao pai, amém? Consagrei essa água ao Senhor.
Eu posso tomar? Se ele disser que eu posso, eu posso. Pastora, o irmão que está aqui presente, fez uma oferta da garrafinha para mim. Me ofertou, ó, o Senhor mandou te entregar essa garrafa. É sua. Ela não é minha. Ela é do Senhor. Se o Senhor dizer, filho, pega essa garrafa e entrega para o teu vizinho, eu tenho que pegar a garrafa e entregar para o vizinho, porque ela não é minha. O que o Senhor quer falar? A oferta que é concedida, ela já é consagrada ao Senhor. Essa é nova, essa eu não sabia. Obrigado, Jesus. Eu ofertei, a partir do momento que eu ofertei ao Senhor, ao Senhor não, ofertei ao irmão, para a vida do irmão, na vida do irmão, na vida da irmã, isso é consagrado ao Senhor. Automaticamente é espiritual. E é do Senhor. É um presente do Senhor para o filho. Então toma cuidado com aquilo que você está fazendo, porque muitas das vezes a gente está consagrando algo que não era para consagrar. Santificar é muito importante, porque vem umas bênçãos poderosas sobre a nossa vida. Aleluia. Santificação. Vamos falar. Obrigado, Espírito Santo. Ele me trouxe uma mensagem aqui. Provérbios. Provérbios tem uma passagem, não tem? Sobre santificação. Santifica o Senhor. Provérbios. Provérbios 16. Aqui, ó. Provérbios 16, 3 vai dizer assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui tem um porém, que tem uma verdade que a maioria das pessoas não compreendem na leitura. Obrigado, Jesus. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. As pessoas acham que consagrar ao Senhor, nessa passagem, tá? O Espírito Santo está falando aqui. A maioria de nós, até eu, estava entendendo errado. Obrigado, Espírito Santo, por esse ensino. Eu estava entendendo errado essa passagem aqui. Obrigado, de verdade. Obrigado, Pai, te amo. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Às vezes a gente lê essa palavra e pensa, Senhor, eu estou fazendo aqui, consagra ao Senhor. Senhor, consagra ao Senhor. Aqui ele está dando uma instrução um pouco diferente do que às vezes a gente entende. Talvez você já tenha esse entendimento, mas o que ele quer ensinar com esse consagrar ao Senhor tudo que a gente faz? Consagrar ao Senhor tudo que a gente faz no nome dele. Porque daí não é você quem faz, não sou eu quem faz, é ele que faz. Na vida do irmão, na vida da irmã. Compreende? Deixa eu tentar ser um pouco mais claro com isso. Às vezes a gente está lá, sei lá, vamos falar aqui do meu caso, por exemplo. Eu estou vendendo na rua. Se eu consagrar ao Senhor o meu andar na rua com as vendas, ó Senhor, estou consagrando ao Senhor essas vendas, desses doces aqui, essas vendas. E vamos vender tudo. Estou consagrando algo que eu estou fazendo. Concorda? Deixa eu falar uma coisa. Se eu fizer isso, isso que eu estou fazendo não é meu. É ele que está fazendo. E tudo que gerar de fruto disso não é meu. É dele. Nada disso eu posso colocar no meu bolso. Não é meu. E o que eu faço com isso? O que ele falar para fazer. E aí pode ser eu fazer um ato desse, aí eu vou ter que buscar nele a informação. Eu vou ter que ir até ele dizer, pai, ó, eu consagrei isso ao Senhor, não é meu, é seu. O que eu faço? O que eu devo fazer? Me dá uma instrução, me dê uma direção. Qual que é o próximo passo agora? Porque eu reconheço que não é meu. E às vezes a gente lê essa passagem e age dessa maneira. Amém? Ele quer ensinar uma coisa. Tudo que eu faço, aqui, é espírito. É em espírito. É no nome dele.
Aí os planos se tornam bem-sucedidos, sabe por quê? Porque os planos que vêm aqui na minha mente, vagar na minha mente, já não são mais meus, é dele. Porque se fosse de tal modo como eu acabei de dar o exemplo no caso da venda, qualquer um poderia usar isso. Aí todo mundo viveria uma vida de plena abundância e todo plano que você colocasse na mente daria certo. Mas aí não é bem assim, né? Você já planejou algo e dizendo, poxa, vou consagrar esse plano que eu tenho aqui ao Senhor para dar certo e não dá certo? Isso é resposta do que ele quer falar. Às vezes a gente vê por cima, a gente acha que é aquilo e não é. A chave dessa passagem, dessa mensagem, é aquilo que é movido em espírito para o Senhor. E o plano, quem colocou foi ele. Ele já colocou tal plano. Ele já alimentou tal plano. Ele já deu a direção. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Para que o plano, para que a vontade de Deus, ó, isso, a base, meus amados, permanece sendo a palavra que diz em Crônicas. Essa é a base. Deem ao Senhor a glória devida. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. A glória devida ao nome do Senhor é, é ser reflexo dele em todas as ações, na santificação, na consagração, nas ações, porque a consagração muitas das vezes vem dele. Olha o que o Espírito Santo está falando. Quando a gente está em espírito, se movendo em espírito, e ele quer agir através da nossa vida para com alguém que está em necessidade de uma direção, de uma resposta, de uma, sabe, de um abraço, de algo, de uma palavra liberada, isso é consagrado. Isso já é consagrado. Já é um plano dele consagrado a ele para que a glória dele seja manifesta. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Aleluia. Ou seja, sede santos. Vamos santificar-nos a nós mesmos, nosso ser. Amém? A nossa alma precisa ser santa. O espírito está pronto. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo e este não se abalará. Santificação. Santificação é o mesmo ato que eu faço. Senhor, eu santifico todo o insumo imaterial que entrou em nosso lar. Senhor, eu santifico ao Senhor todo o alimento que eu estou me alimentando e comendo e te agradeço. Senhor, eu santifico todo o dinheiro. Senhor, eu santifico as minhas mãos. Senhor, eu santifico ao Senhor o meu corpo. Algo que o Espírito Santo tem me ensinado a falar em oração e a declarar e a entregar é a santificação do meu corpo para Ele. Santificação é quando você santifica algo ao Senhor em ofertas, através de ofertas. Tragam ofertas e venham à sua presença. Ofertas. E essa oferta não é algo que você determina ou que eu determino, é algo que ele coloca no nosso coração. Aleluia. Se a gente fala algo e a gente não faz, a gente está se assassinando. A gente está assassinando. Olha que forte isso. Você conhece a história de Ananias? Oh, glória! Ananias e sua esposa vendem algo na sua casa, acho que era casa, e era para ser em oferta. Isso era oferta.
E Pedro diz, por que enganaste o Senhor? Por que enganaste tu, Espírito Santo? Cai agora. E caiu morto na hora. E ele mentiu novamente na frente, na presença. Foi isso mesmo? Foi, é isso. A gente precisa ter uma consciência sobre a santificação e o que podemos consagrar. Podemos consagrar? Podemos. Devemos? Devemos. Mas precisamos ter consciência do que aquilo que consagramos não nos pertence mais. Não é mais da gente. Amém? E aí eu vou lá e quero fazer uma santificação. Qual exemplo pode ser usado como santificação? Exemplo, às vezes você é casado e o seu cônjuge ou a sua cônjuge não é convertido, não conhece o Senhor, está em pecado, continua inclinado à iniquidade. Você pode santificá-lo ao Senhor. Sabia que você pode santificá-lo ao Senhor? Através de uma oferta. Você faz uma oferta entregando e santificando ao Senhor este cônjuge, esta cônjuge. Quando a gente faz um ato de santificação, a resposta que a gente está dando no reino espiritual é que isto eu entrego nas mãos do Senhor para que Ele mova da forma que Ele desejar mover. Mas está no meu controle e eu posso fazer aquilo que for necessário ser feito. Amém? Vamos supor que você tem a tua renda, você tem o teu salário, você tem o teu emprego, você nunca santificou o Senhor. Comece a santificar e você vai ver o tamanho da transformação que vai começar a acontecer na sua vida financeira. A partir do momento que eu faço esse ato, perguntando antes de fazer, inclusive antes de fazer, o Espírito Santo ele começa a ensinar o significado disso e o poder disso, a força que isso tem. Significa que eu sei que o que eu tenho não é meu. E eu santifico o Senhor, sabe para quê? Para que Satanás não tome de mim. Aleluia. Satanás, ele rouba a sua bênção. Ele rouba a sua bênção. Sabe por quê? Porque você não santifica essa bênção ao Senhor. A palavra, olha que poderoso, o Espírito Santo está me trazendo isso agora. Hoje de manhã, eu vi um ensino, acompanhei o ensino enquanto a gente estava preparando os docinhos aqui junto com a minha esposa, e o ensino foi falado na palavra. Você leu já a palavra que diz, credes nos profetas e prosperareis? É a palavra. E por que que muitos estão recebendo uma direção de profeta, profeta mesmo do Senhor, uma direção de um profeta, e não está crescendo, não evolui? Parece que a coisa não anda. A palavra é clara, credes nos profetas e prosperareis. Um pouco antes disso, fala sobre a confiança no Senhor. E Ele te guardará. Credes nos profetas e prosperareis. Deixa eu te contar um testemunho meu agora. Olha que forte isso. Forte, viu? Os impulsos, os pequenos passos, degraus, subindo na presença do Senhor, estando mais perto do Senhor, foi crendo no profeta do Senhor. O Senhor levantou um homem e disse, eu abrirei uma porta. Você não quer, mas tu entra lá, porque o meu nome será glorificado lá. E realmente eu não queria, mas eu criei naquela palavra. A porta abriu, eu entrei. E lá ele fez o que ele queria fazer, até que em dado momento ele foi impedido de fazer, e ele disse que era momento de sair. Amém? E aí passou mais um tempo, e um profeta, que é conhecido de alguns aqui presente, disse para mim bem assim, ó, você abriu uma porta, mas dentro dessa porta tem uma outra porta. Abra essa porta, e é vento a favor.
E eu criei naquela palavra. E eu vi a porta, e eu abri a porta. E hoje, essa porta é financeira. E eu estou vivendo uma fé depositada com crença num profeta do Senhor. E em dado tempo, novamente, um profeta diz: ó, eu vejo isso, já está pronto, está tudo dentro de você. Pode escrever. É do Senhor. E eu creio nisso. E estou encerrando para a glória do Senhor. Só que passou-se isso, sabe o que eu aprendi? Além disso, que Deus o Espírito Santo disse para mim? Santifique isso. Sela isto, para que Satanás não venha roubar. Deixa eu te falar uma coisa. Tu acredita que Satanás tentou roubar porque eu não havia santificado ainda? E como que ele tenta roubar? Você sabe como que ele tenta roubar? Sabe quando você recebe uma direção do Senhor? Às vezes a gente recebe do Senhor, né? Nós profetas sempre saberemos, né? O Senhor nunca deixa o profeta ele está sempre, ó, profeta, vai acontecer isso. Antes de alguma coisa. Amós 3:7. Ele sempre vai dizer: nada acontece sem que ele revele aos seus profetas. E aí ele dá as direções. Mas como que a gente está perdendo? Como que Satanás está roubando da gente aquilo que é bênção do Senhor? O Senhor concedeu, ó, o Senhor está dando, vai acontecer. E por que que não acontece? Primeiro, porque às vezes eu não estou crendo. Não, mas eu estou crendo no negócio. Está acontecendo, mas parece que está meio parado. É porque eu não santifiquei ainda. E aí, que tipo de sentimento vem que a gente consegue perceber que está acontecendo? Falta de interesse. Esse espírito caia por terra agora, em nome de Jesus. É um espírito que coloca na dificuldade. Ah, tem que dedicar tempo. Ah, é mais difícil. Ah, eu tenho que estudar um pouco mais. Ah, eu não sei o quê. Ah, eu não consigo. Eu ainda não estou pronto. Isso é um espírito maligno. E aí, é assim que Satanás rouba da gente o que é da gente. E sabe o que que Satanás está roubando? Não é só a bênção que é da gente, é a glória de Deus. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Aleluia. O Pai tem ensinado que a santificação, ela é incrível. E a santificação é uma oferta de selo em dadas situações. O profeta vem na minha vida. Olha o que o Espírito Santo me falou hoje. Que até a minha vida, para dar esses impulsos dentro desses degraus, agora falando em experiências físicas, de crescimento físico, aquilo que é palpável, sabe, que o olho carnal vê, isto só vem através disso. O que que é? Eu sou um profeta e o Senhor fala diretamente comigo. O Pai me dá umas direções. Mas a transformação, aquele passo, sabe, aquele degrau para crescer, somente através de um servo do Senhor. O Senhor vai lá e usa o apóstolo que aqui está presente, por exemplo, José, e o Senhor vem através da vida de José e diz: ó, eu vejo isso, 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 vai acontecer assim, assim, assim. Eu creio nisso. Eu creio, vai acontecer. Só que Satanás ele pode tomar isso de mim, colocando um espírito de desinteresse em mim. Só que se eu santifico, eu estou fazendo uma oferta de santificação ao Senhor como um selo para que isso se cumpra. O que significa a oferta? A oferta nada mais é que santificar algo. Entreguei algo ao Senhor. Eu creio que é o Senhor que está falando, eu tomo posse disso e eu selo oferta. Um valor, um custo no meu bolso que alegra o meu coração e é confortável, independente do valor, da condição e tudo mais, mas é aquilo estabelecido
que é ele que coloca no meu coração para me selar. E esse selo é um selo real. Aleluia. E o único que tem poder e é digno de abrir todo o selo real é o Rei da Glória, Jesus Cristo. O único. Se ele mantém selado, ninguém pode tocar e ninguém abre esse selo. Então, deixa eu te falar uma coisa. Quando o Senhor... o Pai está falando o seguinte, nós não estamos vivendo a grande bênção do Senhor nessa terra para dar a glória devida ao nome dele, ao santo nome dele, porque ele quer que todos os filhos dele vivam uma vida em plenitude, uma vida próspera, em saúde, abundância, celeiro farto, tendas largas. É filho, filho do rei é príncipe, príncipe vive como príncipe, príncipe senta na mesa, príncipe usa vestes da realeza. Você é filho e não está usando vestes ainda real? E o Pai está falando que nós ainda não estamos vivendo coisas que já deveríamos estar caminhando e vivendo por falta da nossa criancice, meninice, negligência ao Senhor, a seu ensino, buscar nele e ter o conhecimento e entendimento dele. Oséias vai dizer, por falta de conhecimento, meu povo padece. Glória a Deus, aleluia. Eita, Aleluia, Jesus. Eita, Jesus, fala mesmo. Ei, quando alguém, um profeta do Senhor, vem na tua direção e é profeta do Senhor, e ele fala, quando vem do Senhor, essa profecia, ela entra em nosso coração como mel, é doce, é certo, é agradável, sela isso, oferta, faz uma oferta de santificação, isso é uma oferta de selo. Você está santificando o Senhor. Sabe qual que é a mensagem que a gente está mandando no reino espiritual quando esse ato acontece? A gente está dizendo, Senhor, eu creio que é o Senhor. Mas deixa eu te falar, não só isso. Eu tão creio no Senhor que eu quero entregar na mão do Senhor, santificando o Senhor e selando para que ninguém mais possa abrir, somente o Senhor Jesus. Aí sabe o que ele vai fazer? Em dias, assim, dias. Não é meses, não é semanas, é dias. Quando não do dia para a noite, da noite para o dia, ele faz algo extraordinário, grande, que ninguém compreende. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus não é compreensível e nunca será. Você já ouviu dizer que Deus, aquele ditado que Deus gosta dos doidos? Os doidos, os loucos? Você já ouviu esse ditado? Alguns dizem, não é mesmo? Deixa eu te falar. Ele gosta mesmo. Seja você a pedra imperfeita, o doidão no Senhor, louco pelo Senhor. Porque o que o Senhor faz, olho racional não compreende. Não compreende. Aqueles que andam no seu próprio entendimento, não compreende. Como isso aconteceu? É impossível isso acontecer. Não é. É incompreensível. Sabe quando tem um enfermo, com doença, um espírito maligno, lá na cama, dentro de um hospital, que já foi tentado de tudo e nada dá certo, nada acontece, o médico já está desenganando, a família já diz que não tem mais jeito. Aí o Senhor vai lá e manda um anjo lá, o anjo vai lá e pega aquele demônio pelo pescoço, amarra ele e arranca e troca lá no sangue, purifica tudo, troca sangue, muda o DNA, muda o cromossomo, muda plaquetas, muda tudo. Aí o médico, olha, como isso aconteceu? É impossível. Esse é o Deus que nós temos como Pai e que servimos. Deem a glória ao Senhor, a glória devida. Aleluia. Para a gente glorificar o nome do Senhor, meus amados, o Senhor é rei. E se somos filhos, eu creio que eu estou falando com filho, o filho que é filho é príncipe. E o príncipe, ele anda com vestes
de glória do reino, de realeza. O príncipe, ele não anda de qualquer jeito. O príncipe, ele é reconhecido em qualquer lugar e metro quadrado que ele põe o pé. Aleluia. O Pai, ele quer que nós vivamos uma vida plena. Vida plena é vida com saúde. É um corpo que não é mais esse corpo que todo mundo tem aí na rua. Que é diabetes, que não sei o que, é pressão alta, é pressão baixa, é virose, é isso, é gripe, um monte de coisa. Não, não é isso. Plenitude de Deus não é isso. Plenitude de Deus é um corpo do Senhor, que está nas mãos do Senhor. E nada acontece com esse corpo sem a permissão do Senhor. E deixa eu falar mais, não é só permissão do Senhor, é vontade do Senhor. Porque aí tem os momentos de prova, que é um outro assunto. Deixa eu te falar uma coisa, santificação, você conhece a história de Jó, não conhece? Jó, homem justo e reto, temente ao Senhor. Tudo que Jó tinha era santificado ao Senhor. Ele sempre fazia oferta. Ele comprava uma vaca, ele matava um bezerro. Ele comprava lá juntas de boi, ele matava um outro boi. Oferta. Queimava, ó, Senhor, é teu, é oferta ao Senhor, estou santificando. Qual que era a atitude que ele está falando? Santificando e selando, ó, é tudo teu, Senhor. Eu sei que nada é meu, eu sei que tudo é teu. E aí, ele não pedia, mas o Senhor manifestava a sua glória em abundância na vida de Jó, com prosperidade financeira, saúde. Muitos acham que Satanás que tocou a vida de Jó não foi. Somente por essas atitudes de santificação. Jó santificou todos os filhos. Satanás não pode tocar. Ele era o único que... Único não, tinha outros, mas ele era o único que era o mais rico daquela nação. Ou daquele estado. Era ele. Família, tudo... Mas ele santificava os filhos, santificava a mulher, santificava a roça, a plantação, ele santificava o gado, ele santificava as juntas de bois, os cavalos, os camelos, ele santificava tudo. 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 Aí é do Senhor, não é? Quando a gente santifica, é do Senhor. O Senhor nos permite administrar aquilo que está santificado no nome dele. Diferente do consagrado. O consagrado é consagrado ao Senhor. O Senhor permite você administrar o que é consagrado ao Senhor? Não. Deixa eu falar uma coisa. Se você recebeu um carro e você consagrou esse carro ao Senhor, deixa eu falar, esse carro ele só pode circular quando for para fazer algo para o reino. Vai fazer um passeio na casa do vizinho, na casa dos pais, da família, aí, comer uma carne assada? Não pode. A não ser que o pai diga, filho, ó, eu quero que você vá lá agora, na casa da tua família, eles vão fazer uma reunião, um encontro lá, vai lá, porque hoje eu quero te usar lá dentro. Eu quero manifestar minha glória para aquele povo lá. Chegou o momento. Aí, beleza. Caso contrário, não. Aí, se você recebeu como oferta na sua vida, não é seu também, é do Senhor. Mas você pode fazer o que você quiser. Você pode ir fazer compras, você pode fazer um passeio, uma viagem, ir fazer a obra, você pode. Porque é uma oferta. Mas ainda não é seu 100%. Só é seu para administrar aquilo. Isso é uma oferta que a pessoa está fazendo e há uma santificação ao mesmo tempo. Isso é poderoso. E quando você, meu irmão, minha irmã, agora eu vou falar ao contrário, eu estou ensinando, e não só ensinando, estou incentivando você, amém? A ofertar como oferta de santificação para você ver a transformação que vai acontecer na sua vida. Na sua casa, na sua saúde, na sua família, no seu trabalho. Talvez você está trabalhando pra caramba e ganhando pouco.
Sempre umas contas aí, tá sempre com conta para pagar. Quando sobra aquele trocado, queima alguma coisa, não é assim que às vezes acontece? Ah, queimou a televisão. Ah, queimou, sei lá, a máquina de lavar. Ah, queimou o micro-ondas. Aí vai aquele trocado que sobrou, às vezes falta, né? Deixa eu te falar. Experimenta santificar ao Senhor isso. Faz uma oferta de santificação. Ó Senhor, estou santificando a partir de agora. Quero fazer essa oferta de santificação para tudo isso, para esse propósito aqui. Eu quero selar. Santifica o Senhor. Depois disso, você só santifica. Não precisa fazer oferta para santificar tal coisa. Amém? Qual que é a mensagem que isso quer enviar para o reino? Você sabia que quem domina, quem comanda essa dimensão que a gente caminha, que é a terceira dimensão, é Satanás, é o próprio diabo? Ele é o dono dessa dimensão. Nosso Deus, o Rei da Glória, o soberano, poderoso, ele tem acesso a essa dimensão. Amém? Porque ele permitiu que assim, que ele desejou que assim fosse, não é que ele desejou, ele permitiu que assim fosse por conta de algo que aconteceu lá atrás, no Adão e a Eva. Que a gente não ande mais na forma adâmica, amém? Que começamos a não andar mais na forma adâmica. Mas qual é a mensagem que remete isso no reino espiritual? É um tapa na cara de Satanás. Sabe por quê? A palavra diz o seguinte: quão difícil, Jesus fala, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Antes e mais fácil é passar um camelo no furinho, aquele furinho que é difícil de passar o fiozinho na agulha lá, sabe? Que a gente passa um trabalhão. É mais fácil passar um camelo naquele furinho do que entrar um rico no reino de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas estão andando com a mentalidade, com a sua identidade adâmica, diabólica, satânica, e apegada ao dinheiro, a Mamon. Aí Mamon acha que domina tudo e é dono de tudo. Não é assim. A palavra vai dizer que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Você é filho? Por que você não está vivendo ainda a vida que você gostaria de viver financeiramente? Tudo é um processo. Cada um está no seu estágio. Mas às vezes faz tempo que você está caminhando na presença de Deus e ainda não vive a vida que desejaria ou gostaria de estar vivendo. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra também vai dizer que o Senhor, ele concede o desejo do coração, do meu coração, do seu coração. Mas isso só acontece para os justos, para aqueles que estão em santidade, para aqueles que o Senhor já provou de diversas formas. E deixa eu te falar uma coisa, aconteceu comigo. E ele faz isso e diz, filho, pode pedir o que tu quiser. Sabe quando ele faz isso? E ele já sabe a resposta, porque a palavra também diz, eu conheço o teu deitar e levantar, eu conheço o teu pensamento e o teu falar, antes de tudo isso acontecer. E ele já sabe o que está morando aqui dentro. Aí a resposta que a gente manda para o reino é que quem manda aqui, quem mora aqui, não é Mamon, não. É ele, o soberano, o rei da glória, aleluia. Isso é um tapa na cara de Satanás. É para mostrar que não é ele o dominador. E que ele não é dono de nada. Ele não é dono de nada, ele não tem nada. Ele já perdeu, ele já é um derrotado. Ele só tem força, sabe por quê? Porque eu ou você alimentamos eles. Só por isso. E por qual motivo? Porque Oséias diz, por falta de conhecimento, meu povo padece. Por falta de entendimento, meu povo padece. O meu povo, que diz ser meu povo, não busca o entendimento, não quer ouvir, não quer aprender. E aí é um outro espírito, o espírito da preguiça. E a palavra também vai falar sobre esse espírito maldito. E maldito é o homem que tem essa preguiça, que anda com esse espírito na preguiça, tardando para todas as coisas. Ah, depois eu faço. Aí passa, e aí vai fazer uma oração, vai lá, Pai, obrigado, abençoa, amém.
Ai, Jesus, tem misericórdia. Às vezes fala um pouquinho mais do que isso, mas não muita coisa. Não quer ouvir a resposta. Só fala, fala. Ó, Senhor, estou falando, só escuta aí. E deu. Nem fala nada, porque eu também já estou saindo, ó. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Misericórdia. Quando eu e você, meu irmão, minha irmã, tomamos uma atitude de consagrar ao Senhor, tenhamos entendimento que não é mais meu e não é mais seu, é dele. E a gente precisa mover isso quando ele dizer para mover e onde ele dizer para colocar ou despojar ou enfim. Amém? Não é nosso. Não podemos fazer aquilo que desejamos ou queremos ou precisamos se foi consagrado a ele. Amém? Consagração. Não é meu, é dele. Posso usar? Não. De maneira nenhuma. Preciso? Posso? Não. De maneira nenhuma. Inclusive, se você usar, você vai ter que pagar juros disso. Eita, que é forte. Inclusive, se você estiver numa extrema necessidade de você usar o que foi consagrado, você precisa pagar juros sobre isso. E o juro não é baixo. Amém? Vamos compreender e entender. Santificação. Santificação, quando eu faço um ato de santificação, é meu? Não. É do Senhor? Sim, é do Senhor. Mas o Senhor confiou a mim para administrar tal. Eu posso vender? Posso. Eu posso usar na necessidade? Posso. Posso comprar? Posso vender? Posso fazer o que eu quiser? Posso. Está santificado a Ele. Só que deixa eu te passar um entendimento. Para que não acarrete maldição nas nossas vidas, obrigado, Espírito Santo, por esse ensino de Jesus Cristo, por essa direção, jamais tomamos uma atitude sem antes perguntar. Tá cheio de gente aí fora. Tá cheio de gente que tá passando dificuldade por escolhas por si próprio. Às vezes até santificou, mas tomou uma decisão do nada, tipo, vou fazer assim e pronto. Esqueceu de perguntar. Não consultou antes. Você quer vencer a peleja? Consulte ao Senhor se você pode subir a peleja. Sabe por quê? A palavra vai dizer em todo momento, em Deuteronômio, vai dizer em todo momento lá em Deuteronômio, principalmente, quando começam a tomar as terras, quando o Senhor começa a dizer que a bênção está se cumprindo, as terras são de vocês, porque como aconteceu lá atrás em Abraão, amém? Abraão recebeu a direção de Deus e Deus disse, aqui é a terra que eu darei à nação, que vem de ti. É aqui. Abraão já estava em Canaã. Mas não aconteceu. Por quê? Porque era uma promessa. E o que aconteceu depois de tudo isso? Cativeiro, o povo preso no Egito por tantos anos, tudo só ladeira abaixo. E aí o Senhor foi lá com o braço forte, arrancou o povo de lá, sustentou no deserto por 40 anos. Roupa não envelheceu, calçado não envelheceu. Pô, imagina você no deserto, poeira, sol, poeira, calor de rachar. Não suava, não tomava nem banho. Imagina. Isso é aquilo que os olhos não compreendem. Olha o favor de Deus sobre o povo. Somos o povo do Senhor, não somos? Somos. E ele é longânimo. Aí ele vai, aí quando a gente está lá precisando, reconhecemos o Senhor é o Senhor, e aí a gente vai, e aí a promessa dele começa a se cumprir na nossa vida, ele está à frente. Ele dizia, Josué, agora vai, toma lá e faz assim, assim, assim. E, não tenha medo. O povo é muito maior que o seu, o povo é muito maior que vocês, todos, muito maior, são muito mais fortes, as cidades são muito mais fortificadas, eles têm muito mais armamento, são grandes, são gigantes, mas, ei, relaxa, tô na frente. Santificação é isso. Santifique, para você ver o tamanho da transformação que vai ter na tua vida. Quando a gente faz o ato de santificar ao Senhor, Ele está à frente.
Mas tenhamos sabedoria. Tenhamos sabedoria. Para que, quando for tomar uma atitude, tomar uma decisão de fazer algo com aquilo que você, o que eu também santificamos ao Senhor, consultamos Ele primeiro. É tempo? Posso? Não posso? Deixa eu te falar uma coisa poderosa agora, chave poderosa. Vou te dar uma chave, uma outra chave, né? Tô falando agora, quero te entregar uma chave sobre você, o seu corpo, a sua pessoa, a sua identidade. Comece a fazer, santifique-se ao Senhor. Santifique o seu corpo ao Senhor. Aí depois começa a entrar em santidade junto, para você ver o tamanho de transformação. O Senhor, ele cria uma barreira quando ele não quer que você faça uma aliança com alguém ou um negócio com alguém. Ele cria uma barreira, gera um impedimento da parte dele. Olha que forte isso. E quando ele permite, é simples, é agradável, traz paz, alegria, e tá tudo agradável. Não precisa ter, não tem espaço de negociação. É papá, pum, fechou, deu certo. Santificado ao Senhor, santificação ao Senhor. Entende? Santificando as minhas coisas. Ó, a minha empresa não é minha. A minha empresa. Falo minha empresa. Hábito, tem que parar com esse hábito. Não é minha, é santificado ao Senhor, é dele. Eu sou um cooperador e ele confiou a mim para me administrar. Eu posso fazer o que eu quero com a empresa? Claro que posso. Mas antes de fazer qualquer coisa, eu pergunto: pai, o que tu acha? Eu acordo de manhã, eu não coloco metas, vou vender tanto hoje. Não. Eu simplesmente fico tranquilo, eu nem sei como que vai ser. Eu não me apego mais nisso. Para a glória dele. Deem ao Senhor a glória devida, para glorificar o nome dele. Uma atitude já glorifica o nome dele. Sabe por quê? Porque Satanás, ele está mais perto de você do que você imagina. Ele anda ao redor, a boca desse tamanho assim, ó, igual um leão, prontinho. Dê bobeira para você ver. Pá, já era. Deem ao Senhor a glória devida. Aí, quando a gente está santificando as coisas ao Senhor, santificando o meu ser ao Senhor, a alma, o espírito, para que o Senhor tenha domínio, que o Senhor tenha poder sobre, entrego nas mãos do Senhor, para que o Senhor tenha esse poder e esse domínio sobre mim, para que não venha surgir, inflamar em mim o meu querer, a minha vontade, a minha vaidade, sabe? A minha vaidade, para que isso não venha inflamar. Aí eu acordo de manhã, eu nem sei como que vai ser o dia, eu não sei se que vai, se vai ou não vai, eu simplesmente vou na confiança, ali conversando em espírito com o Espírito Santo, e aí vem, ó, faz tanto disso, tanto daquilo outro, tanto daquele outro, leva isso, tanto, 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 e sai. Olha que incrível. Aí eu vou para a rua, antes de sair para a rua, eu digo ao Senhor, entrego essa tarde nas tuas mãos e santifico todos esses produtos ao Senhor, toca anjo agora, coloca um sabor diferente e exclusivo do reino. Cada um que comer tenha não só um sabor diferente do reino. Sabe o teu jardim lá que tem uns frutos lindos e gostosos? Que esse sabor venha através, mas não só isso, que isso entre com um poder do Senhor para abrir o coração desse povo, para querer ouvir o Senhor. Aí sabe o que ele fala? Tu acha que Deus não quer que o povo, todo mundo, coma um doce desse para permitir que ele fale com o seu próprio povo e alinhe o seu povo para receber o seu povo na glória, no seu jardim? É claro que ele quer. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai vender tudo. Aí eu saio igual um garçom, né? Um lenço aqui no braço, pratinho aqui, só entregando. Às vezes, quando eu passo no lugar, a pessoa diz, hoje não. Eu digo, Jesus não passou por aqui, não. Hoje? Ele esqueceu? Mas brincadeiras à parte. Olha só, gente, é poderoso isso. O Senhor, ele é fiel e ele quer que eu e você viva uma vida plena, uma vida abundante, para glorificar o nome dele.
Satanás está ao meu derredor, Satanás está ao teu derredor, os demônios estão nos circulando assim, ó, pronto para tragar a gente. Quando a gente age com uma atitude para a glória dele, na santificação, as ofertas, o selo, entregando na mão dele, já crendo e confiando que não é nada mais meu e tudo é dele, nossa, faz um arrombo no inferno. Os demônios ficam tudo alvoroçados. Por quê? Porque eles estão perdendo terra, eles estão perdendo domínio, eles estão perdendo controle, eles estão perdendo espaço. Sabe aquele povo que o Senhor tirou de diante de todo as 12 tribos de Israel? Perderam espaço. E aí eles começam a perder espaço. E o Senhor começa a tomar espaço. A glória dele começa a ser devida à sua soberania, ao seu tamanho, sua grandiosidade. Aleluia. E aí a nossa vida começa a se transformar. Nesse momento, nosso coração se desapega das coisas materiais. E aí sim, nós começamos a viver a vida que gostaríamos. Está sem carro? Quando menos esperar, quanto mais inclinado ao Senhor e compreendendo essas chaves, logo, logo o Senhor dá um carro. Logo, logo o Senhor dá um carro. Eu posso visitar, viajar de um estado para o outro, ir numa conferência lá em tal lugar? Posso, porque o Senhor me deu. Aleluia. Deus, através do sacerdote, deu para Davi e seus homens o pão que era consagrado ao Senhor. E eles comeram e foram embora. Deu a espada, inclusive. Então a gente pode. A gente só não pode usufruir e fazer o que quiser quando é consagrado. Consagrei ao Senhor. Ó, tem um carro aqui. Consagrei ao Senhor. E eu só posso fazer quando o Senhor dizer para fazer algo. Esse carro só pode estar em movimento quando o Senhor dizer, ó, agora coloca ele na rua e vamos lá para tal lugar que eu estou te dando a direção. Aí pode. Ah, minha esposa, o meu marido está doente, está morrendo dentro de casa, tem que levar para o hospital, posso usar o carro? Não, não é seu. Pergunta para o Senhor, Senhor, ó, está morrendo, e aí? Posso levar? Sabe o que ele vai dizer? Obrigado, Jesus. Ele vai dizer que não, sabe por quê? Por que está morrendo? O que está acontecendo? Não sou eu que estou aí, hein? Porque se eu tivesse aí, não estaria acontecendo isso. Vamos pegar as chaves, meus irmãos. Santifique ao Senhor. Santificação é ofertas. Ofertas. Tragam ofertas e venham à sua presença. Essa palavra tem um ponto. Tragam ofertas e venham à sua presença. Traga a oferta do seu coração, a oferta da santificação, o selo, e você chega na presença do Senhor. De que modo? Isso traz uma compreensão que não é seu, tudo é do Senhor. Isso entra no seu coração, enraiza no seu coração, que nada é seu e é dele. Tu é apenas um cooperador dele, eu sou apenas um cooperador, eu estou só administrando o que ele confiou a mim. Assim como os dons, assim como os anjos, as capas, as armaduras, as armas. Você tem filho? O Senhor concedeu a você, confiou a você, filho. E aí? Como é que vai ser? Vai falar maldição para o filho? O Senhor confiou. E aí, ele está vendo. Amém? É forte. Aí agora vamos falar o outro lado da moeda. Ó, dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Mas vamos falar do outro lado da moeda. Você, filho de Deus, recebeu uma oferta na sua vida. O papai, ele te ama. E aí ele disse, oxe, o meu filho lá, o meu filho José está precisando de algo. Olha, ele precisa de tanto. Eu sei que ele precisa, vou tocar o coração do irmão tal para fazer uma oferta na vida dele. O irmão vai lá e faz uma oferta na vida do filho José, filhinho do papai. Por quê? Porque o papai está se agradando e sabe que José está precisando. Aí vai lá e dá. Agora vamos fazer um pouco o oposto. Vai que José não está precisando. Ele não tem a necessidade, não é mesmo? Quando José está precisando,
pai sabe que ele precisa, o irmão vai lá e dá uma oferta, e no coração dele traz uma alegria, porque ele precisa e ele vai usar aquilo para ele, porque o pai deu, é dele. Ele pode fazer o que ele quiser. Quando ele está em necessidade. Veja bem, necessidade. Mas José não está precisando. Está tranquilo, não está necessitando. E aí alguém vai lá e dá uma oferta na vida dele. Sabe qual que é o primeiro passo a ser feito? Gratidão ao Senhor, né? Uma gratidão ao Senhor por essa oferta. É dele, mas antes de manusear, perguntar ao Senhor, pai, tá, obrigado, o Senhor me deu, mas isso é para quê? Para que é isso? Eu não estou precisando, tipo, não tem uma necessidade disso agora. Deixa eu te falar uma coisa, o pai, ele quer ter intimidade comigo e contigo. Ele quer conversar comigo e contigo. Muitas das vezes o pai vai usar alguém para ofertar na sua vida. E você não está precisando. Para fazer prova de você. E às vezes a pessoa vai lá e oferta, eu oro, apresento ao Senhor, muito obrigado, não sei o quê, tarará, tarará, abençoa a vida dessa pessoa, abençoa grandemente, que ela receba múltiplas vezes mais, não é mesmo? E aí eu vou lá, pego esse dinheiro e vou no, sei lá, vou lá e compro uma roupa, não dá nem precisar de roupa, vou lá e compro uma roupa, compro um relógio, troco meu celular. Ó, pai, falando em celular, tô precisando, viu? Não é que eu tô precisando, mas seria muito bom. Aí eu vou lá e faço isso. Sabe quando que o Senhor vai usar um filho para fazer uma oferta novamente em sua vida? Vai demorar, viu? Demora. Por quê? Porque eu agi por minha ganância, por meu ego, pelo meu orgulho. Eu não consultei o Senhor. Eu não estava necessitando. Eu fui lá e simplesmente, eu tenho um celular, vou trocar de celular. Tem dinheiro, agora deu, né? Veio, é meu? Nada. Perguntamos ao Senhor. Porque às vezes não é nosso. Às vezes não é nosso. Lembre-se, nunca é nosso. Só é nosso quando ele diz que é nosso. Quando eu recebi uma oferta na minha vida, eu estava precisando, vou ser bem sincero. Mas antes de usar, eu perguntei, pai, é meu? É meu? Porque eu recebi, se eu recebi, foi o Senhor que deu. Então, é o Senhor que me deu. É meu ou não é meu? É de quem? Aí ele disse, no dia seguinte, no segundo dia, não lembro, filho, é seu, é para comprar o seu tênis. E eu estava precisando, sabe o que eu fiz? Precisando, entre aspas, sabe? Não é que estava precisando. Dava para se virar como estava, normal. Aí eu peguei esse dinheiro, tirei da conta, onde eu uso para rotatividade, mercado, essas coisas, e coloquei numa outra conta e deixei lá. Passou um mês e meio, quase 2 meses. Aí eu fui comprar o tênis. Olha isso. Então, às vezes, às vezes não, você vai receber. Se você for filho, o pai vai te presentear. Isso é fato. Mas saiba, sempre pergunte a ele: de quem é? É seu ou não? Posso usar ou não posso? Porque quando o pai presenteia, não é nosso, é dele. Ele está dando para gente. Aí ele vai dizer: filho, pode usar, é seu. Compra um presente, algo que te agrade, que alegre o teu coração. Aí você vai lá e compra aquilo que você deseja e se alegra. Aí se cumpre o que diz a palavra: pede o que eu quiser. Peça o que você quiser e eu lhe darei. Nós temos um pai, o pai que é bom, aquele pai que a gente dá coisas boas. Se a gente é bom com o nosso filho que pede pão e a gente não dá pedra, a gente dá pão. Pede peixe, a gente não dá uma serpente, dá um peixe, né? Imagina Deus. A gente vai lá e pede R$ 50 e ele dá 5.000. Você tem fé para isso? Você precisa de R$ 100, ele te dá 10.000. É base de fé. Isso acontece após
esse entendimento, que tudo é dele, nada é nosso. Nada é nosso. Deixa eu te falar uma coisa, até você pode ser dele. Eu sou dele. Eu sou. Imagina os bens, as coisas físicas, terrenas, dinheiro, vestimenta, comida. Jesus não disse, por que vós se preocupais com o que há de comer, o que há de vestir? Veja os lírios no campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem. Olha lá, ó. O Pai vestiu. Olha os passarinhos. Não plantam, não semeiam, não regam, não cuidam, não manejam. E tem para comer. Não passa fome. Ó, os peixes do mar, ou às vezes até da lagoa, do rio. Peixe come, não come? Precisa. Ele planta algo? Não. Ele semeia algo? Não. Ele cria alguma coisa para comer, trabalha para isso? Não. O pai está sustentando. Agora, isso que é um animal. Agora imagina eu e você, que somos seres viventes, gerações daquele que foi criado imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Imagem e semelhança de Deus. Então, somente a imagem e semelhança de Deus se manifesta na minha vida e na sua vida quando eu e você estamos andando cheio do Espírito. Cheio, cheio. Todos os dias, cheio do Espírito. Reconhecendo, conhecendo, entendendo em profundidade. Aí nos tornamos imagem e semelhança de Deus. Deem ao Senhor a glória devida. Deem ao Senhor a glória devida. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Adorar ao Senhor, ó, adorar ao Senhor não é só louvar ao Senhor, falar com o Senhor, te amo, papai, e não, não. Adorar ao Senhor é um ato de santificar ao Senhor, é um ato de consagrar ao Senhor, é um ato de ofertar pelo Senhor, de compreender que o Senhor é o Senhor e dono de todas as coisas, dono de tudo. Ato de adoração. E o Senhor está buscando os filhos que o adorem, de verdade, em espírito. E a gente só tem a compreensão que tudo é do Senhor e nada é meu se eu estou em espírito. Porque se eu estiver andando na carne, meu irmão, minha irmã, na alma, bate vontade de comer uma coisa, já quero comer. Bate vontade de comprar uma coisa, já quero comprar. Dá na teia, não quero mais trabalhar com isso. Eu saio, peço as contas, vou trabalhar com outra coisa. Ligo para o outro, faço negócios e parcerias, alianças. Se eu estiver andando na alma, é assim. Por quê? Porque eu vou buscar, baseando no meu conhecimento, na força do meu braço, dentro do meu entendimento, da minha capacidade para conquistar as coisas. Para a glória de quem? Minha, óbvio. E não do Senhor. Deem ao Senhor a glória devida, a sua glória devida. Ele é o Rei da glória, ele merece toda adoração, todo tipo de adoração. Toda adoração, ele merece literalmente toda adoração. Porque dele é o poder, dele é o reino, dele é tudo. Amém? Olha o que ele diz: tremam diante dele. Tremam diante dele. Tremer diante de Deus não é medo de tremer perninha, bater joelho com joelho. Tremer diante de Deus é compreender que ele é. E se ele quer que seja, vai ser, e ponto final. E se sair do que ele quer, está por conta e risco. Amém? Então tremam, porque o que ele determina está determinado. Aleluia. Louvado seja porque a longanimidade dele é maravilhosa, né? A gente vai, erra, e ele e daí quando a gente decide, Senhor, me arrependo de tudo, reconheço, se entrega de verdade, ele muda a vida da gente assim, no estalar de dedo. Coisa que a gente errou, às vezes, 10 anos, ele vai lá em 10 meses, ele transforma da água para o vinho, como Jesus fez com a água lá no casamento, que foi assim, né? No estalo de dedos. Olha isso, é forte, gente, é forte.
Glória a Jesus. Glória a Deus. Isso que o Pai queria trazer essa noite. Eu vejo que tem uma régua aqui, como diz um profeta, mas eu quero te novamente fortalecer isso dentro do seu coração, meu irmão, minha irmã. Consagração não é sua. Santificação também não é seu. Mas você pode manusear como for necessário. Busque sempre sabedoria, inteligência nele, sabedoria nele, compreensão dele, que vem divina, que é perfeita, que essa é a verdadeira sabedoria, esse é o verdadeiro entendimento e compreensão, para que possamos administrar bem aquilo que ele confiou a nós, sabe por quê? Porque se eu agir, o Senhor me deu, ok, é meu. Se eu agir por minha força, por meu entendimento, pelas minhas razões, e ele confiou a mim, eu estou mandando uma mensagem para ele, bem assim, ó, pai, pai não, né? Ó, Senhor, seguinte, o Senhor me deu, não estou nem mais aí pro Senhor, agora é meu, faço o que eu quiser, do meu jeito, tá? Não dá mais pitaco. Não preciso mais de ti. Essa é a informação que a gente está dando para Deus, que o Senhor Jesus tenha misericórdia se a algum momento a gente fizer isso. E que o Espírito Santo nos exorte ao extremo para revelar tal, tal malignidade. Com certeza existe malignidade. Eu nunca falei essa palavra dentro de cada um de nós. O mal se apossando, soberando dentro de nós, abundando. Que o Senhor nos dê sabedoria, que nos dê inteligência, para que a gente administre aquilo que Ele confiou nas nossas vidas. Porque o Senhor, eu tenho certeza que Ele te abençoou com algo, Ele confiou algo na sua vida, algo na sua mão. Santifique isso a Ele. Faz uma oferta de santificação, uma oferta de selo, que aí Satanás não pode mais tocar, porque é selado. Está selado. Te cumpre. Não só de ato, mas de escala. Aleluia. E aí ninguém mais pode tocar, só Jesus. E que a gente possa agir com sabedoria para administrar tudo isso. Porque não é nosso, é dele. E isso é um ato de tremer na sua presença. Porque a gente compreende que não somos nós e nunca será. Não é nosso. Não depende de nós. É dele. E nós podemos usufruir, porque ele nos confiou, nos concedeu, nos deu. Aleluia. A gente pode usufruir. Davi usufruiu do quê? Ali comeu. Usufruir. Pão gostoso. Imagina que delicioso que era aquele pão. Era do Senhor? Imagina. Entende? Isso é poderoso. E quando a gente começa a agir com esse entendimento, fazendo essas ações, essas atitudes, a gente está adorando ao Senhor, a gente está enviando uma mensagem para o reino espiritual, para o segundo céu, onde habita o maligno, que ele não domina em nada, que ele não tem acesso a nada, que ele não pode tocar em nada, porque é do Senhor, está santificado no Senhor, é consagrado a oferta no Senhor, para consolidar do Senhor. É um tapa na cara de Satanás. Isso, dentro de cada um de nós, tem gera um impacto numa tremenda dimensão que faz a gente compreender que o dinheiro não é o que a gente acha que é. Amém? O dinheiro não é o que a gente acha que é. E nunca será. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Pai quer trazer o ensino sobre dízimos também. Isso é muito importante. Mas para ter uma compreensão sobre cada qual no seu determinado momento e como que funciona tudo isso. Tá? A gente acha, 10%. Não. Se fosse fazer pela forma correta, devida ser, é muito mais do que isso. O Pai tem que falar, é muito mais do que isso. Mas ele ensina de uma forma muito certa. E essa parte de 10% e tudo mais é algo que a gente estabelece no coração. E deixa eu falar,
Cuidado para não quebrar um voto que tu fizeste com o Senhor. Cuidado para não quebrar um voto que tu fizeste com o Senhor. Vou falar de novo, pega essa chave. Cuidado para não quebrar um voto que você fez com o Senhor. Porque talvez há anos atrás tu fizeste um voto ao Senhor, uma promessa ao Senhor. Senhor, farei isto. Eis-me aqui, farei isto, clamando mais do Senhor naquela fome, naquela sede. E aí passou-se anos e quebrou. Cuidado, cuidado, não quebre. Pode acontecer, mas se aconteceu, lembre-se de onde tu caíste. Arrependa-te e volte novamente para os caminhos. Não quebre um voto feito com o Senhor. Porque quando você quebra um voto com o Senhor, sabe o que acontece? Ele simplesmente tira a mão. Aí você está por força, conta e risco. Amém? Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Essa é a mensagem. Eu quero fazer uma oração aqui, primeiro, para que os anjos, para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus venha gerar dentro do seu coração a sua porção. Amém, Pai querido, Pai amado. Eu te agradeço, Senhor, por esta mensagem, eu te agradeço, Senhor, por este ensino, eu te agradeço ao meu Pai, meu Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, Espírito Santo, pela direção, por ensinar mais um pouco nesta reunião, neste encontro, a cada um de nós. Tenho aprendido muito contigo, Pai, sou muito grato a isso. Senhor Jesus, abra todo o caminho, Senhor Jesus, arranca toda a sementeira, arranca todo o espinho, tire as pedras e deixe somente a terra para gerar a boa árvore que o Senhor quer que seja gerado em cada um de nós, para que sejamos a árvore frutífera para a glória do teu nome, para que possamos concluir e concretizar o que diz a tua palavra de hoje, para que o teu nome seja glorificado da forma devida, como deve ser manifesto, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que cada um aqui tenha recebido a sua porção dentro do seu entendimento. Nos conceda, Espírito Santo, Senhor Jesus, mais e mais fome e desejo de Ti, para compreender as Tuas verdades, os Teus ensinos, os Teus quereres para cada um de nós. Nos alinhe, nos aplume, conforme Tu queiras que sejamos, reto e temente ao Senhor, reto e temente ao Senhor, justo como deve ser, para que sejamos a tua imagem e semelhança, como diz na tua palavra, que a tua glória se manifeste, que o teu reino se manifeste por meio de nós, de tal modo que nem um olho compreenderá. Ah, Pai, eu te agradeço grandiosamente. Eu te agradeço grandiosamente. Anjos do Senhor, em nome de Jesus, não permita que o inimigo arranque as sementes, arranque cada broto que foi gerado nesta noite com este ensino. Que isto venha gerar a boa árvore e o bom fruto. E esse fruto venha servir como alimento para mais e mais e mais pessoas através de cada vida que aqui está presente, para a glória do teu nome. Amém, amém. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo José disse que recebeu uma oferta hoje, né? Glória a Deus.